Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos estar dando continuidade a essas aulas de princípios do treinamento esportivo. Na aula passada, eu expliquei para vocês, eu elenquei o que seria treinamento esportivo e demos uma pincelada nos princípios do treinamento esportivo. E eu falei para vocês que nessa aula de hoje nós iríamos começar a aprofundar princípio por princípio para que vocês entendam como é que funciona a questão do treinamento esportivo, com o que o indivíduo que está ali planejando esse treinamento, ele deve se preocupar. O que são esses princípios norteadores? Hoje nós iremos falar exclusivamente de um, que é o princípio da individualidade biológica. Então, a nossa aula está organizada dessa forma: treinamento esportivo, princípios do treinamento esportivo, aí eu falo para vocês das capacidades físicas, princípio da individualidade biológica, aí eu trouxe quatro subitens aqui, eu vou falar sobre o genótipo, o fenótipo, os tipos de biotipos, faixas etárias e trouxe aqui duas questões para nós resolvermos juntinhos aqui. Então vamos lá. Treinamento esportivo é entendido como sendo o processo de adaptação a estímulos externos, racionalmente organizados para alcançar um objetivo, concretamente definido, e geralmente esse objetivo está relacionado com o aumento de rendimento. Então vamos aqui circular aqui processo de adaptação através de estímulos que são dados a esse indivíduo visando a melhoria das capacidades físicas dele para a melhoria do seu rendimento. Esse rendimento que eu estou falando aqui em relação a esse conceito, vamos aqui até poder fazer uma alteração, eu falo de rendimento voltado para a questão da saúde do indivíduo. Então, são métodos que são utilizados de forma racional por quem está ali planejando esse treinamento do indivíduo, visando um objetivo ou vários objetivos, certo? Beleza? Então, quando eu falo racionalmente organizados, eu falo que eles utilizam métodos científicos ali para que aconteça a melhoria desse rendimento. Não acontece a melhoria desse rendimento de forma inconsciente ou aleatória. Não, tudo é muito bem pensado, tudo é muito bem planejado. Então, os princípios do treinamento esportivo funcionam como norteadores do planejamento, execução, consolidação e controle da preparação de um atleta, amador ou profissional. Eles incluem todos os aspectos e tarefas do treino, determinando o conteúdo, os meios, os métodos e a organização dos exercícios físicos. Então, eu gosto sempre de falar disso aqui, eu gosto sempre de deixar em evidência a questão de um atleta amador ou profissional, porque eu sempre trago para próximo de nós. Eu não estou falando aqui a minha educação física, na verdade a educação física escolar nunca será voltada para questão de alta performance, de alto rendimento. E sim vai envolver ali questões que estão relacionadas com a saúde do indivíduo, certo? Então, são os princípios que são norteadores, é o que dá um norte para um bom planejamento. Esses princípios, eles devem ser respeitados, eles devem ser levados em consideração em qualquer planejamento. Por isso que eles existem. E eles estão ali todo o tempo ali unidos, eles estão ali próximos, existem a todo momento conexão entre um princípio e outro. Hoje eu vou falar do princípio da individualidade biológica, mas em algum outro momento eu estarei falando de algum outro princípio. Como no próprio conceito de treinamento esportivo. Quando eu falar de adaptações para esse indivíduo, a adaptação é um princípio da adaptação que existe dentro do treinamento esportivo. O corpo, quando ele sofre alguma série de estímulos
de forma contínua, em determinado momento aquele estímulo ele vai deixar de gerar algum efeito para a melhoria do rendimento. Ele já vai ser um estímulo débil, um estímulo insuficiente. Aí a gente tem que aumentar um pouquinho a carga, que é o volume, que é a intensidade desse treinamento para que ele continue surtindo efeito. Então os princípios eles estão sempre interconectados. Aí os princípios do treinamento esportivo são quais? A individualidade biológica, a sobrecarga, a especificidade do esporte, a continuidade, reversibilidade, volume versus intensidade, a variabilidade e a inter-relação entre todos esses princípios. Esses são os princípios. Todos esses princípios devem ser levados em consideração quando monta-se uma série de treinamento para um indivíduo. Tudo isso aqui tem que ser levado em consideração. Quando a gente monta um treinamento esportivo, a gente visa a melhoria do rendimento. O rendimento de quê? Visando saúde, obviamente, das capacidades físicas dos indivíduos. As capacidades físicas vocês já sabem quais são: força, velocidade, agilidade, a coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade, resistência. São atributos físicos que são treináveis. Treinável, treinamento esportivo. Princípios do treinamento esportivo. Então tá tudo muito aqui pertinho um do outro. Princípio da individualidade biológica. Então, o que seria o princípio da individualidade biológica em si? O fenômeno que explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie, o que faz com que não existam pessoas iguais. Então, olha o que eu circulei aqui, ó. O que faz com que não existam pessoas iguais. Igual tem a ver com ser parecido, ser igual mesmo, na verdade. Então, todas as pessoas elas são ali diferentes. Então, tá aqui a imagem que eu coloco para vocês, ó. Quando uma pessoa, aqui no caso aqui, ela vai iniciar um treinamento esportivo, alguma coisa nesse sentido, ela vai passar por algumas fases do treinamento esportivo, que é o avaliar, que é o planejar, que é o periodizar. Essas são as fases do treinamento esportivo. Foi lá, fiz a avaliação, coletei os dados fisiológicos desse indivíduo. Aí vai ser montada a série de treinamento para este indivíduo. Então, o treinamento, ele é o quê? Ele é individual. Ele é individual. Tá bem aqui, individual, individualidade biológica. O que significa isso? Que o que funcionou para X não irá funcionar para Y. O que funcionou para Y não irá funcionar para Z. Sendo mais claro, Pedro foi lá à academia, fez a sua avaliação, o profissional de educação física planejou, estruturou o treino dele, e o objetivo, tudo bonitinho, e ele atingiu determinado objetivo. João olhou que Pedro teve uma melhoria, digamos, no seu corpo, a sua estética mesmo, vamos usar aqui a estética como parâmetro para esse exemplo, e disse: éguas, Pedro, teu corpo tá massa, qual série tu tá fazendo? E começou a fazer a série de Pedro. Vai dar certo? Não vai dar certo. Porque o que é que João está fazendo? Ele não está respeitando o princípio da individualidade biológica. O que foi montado para Pedro é para Pedro e não para João. Certo? O que funcionou com Pedro não vai funcionar com João. Se João quer uma série de treinamento, ele tem que passar por essas fases aqui, ó.
Ele deve respeitar o princípio da individualidade biológica. Individualidade biológica quer dizer o quê? Indivíduo, para ele. Eu participava de uma assessoria de corrida aqui, que nós tínhamos o mesmo objetivo. O objetivo era qual? Correr uma maratona, 42 quilômetros. O que essa assessoria fazia? Ela passava os seus treinamentos sem respeitar esse princípio da individualidade biológica. Dizia, essa semana vocês vão fazer segunda tantos quilômetros, terça tanto, quarta descanso, quinta tanto, sexta tanto, sábado tanto. Mas ela não levava em consideração a individualidade. Então não é certo, porque o que é bom para um não é bom para outro, e quem dirá para um grupo inteiro. Porque são várias pessoas diferentes. São várias pessoas com características diferentes. Então, aí eu trouxe aqui para vocês, o genótipo é o material hereditário herdado dos progenitores. E esse material é o conjunto de cromossomos que se situam no núcleo das células. Então, a individualidade biológica tem muito a ver com a questão do genótipo e do fenótipo. É o resultado da expressão de genes no organismo e da influência de fatores ambientais. Eu trouxe isso aqui para vocês, daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês, que isso aqui vai ficar mais claro para vocês. Então, o genótipo. Aí nós vemos aqui, nós temos o treinamento, o indivíduo nasceu aqui, e treinou, tem as influências do ambiente, tem o acaso, formou o fenótipo desse indivíduo. Certo? Percebam isso aqui. Genótipo nasceu, tem a ver com os genes, né, com o núcleo das suas células, treinou, tem a influência do ambiente, a influência do acaso. Professor, o que seria esse acaso? O dia a dia, como é que esse indivíduo tem a rotina dele, como é que é a vida dele, digamos assim. E o fenótipo são vários fatores, como ele se alimenta, qual é a atividade laboral dele, várias coisas podem influenciar aqui em relação a isso. Aí eu vou falar para vocês a questão do biotipo. O biotipo corporal corresponde ao modelo de corpo que pode ser influenciado pela constituição óssea, metabolismo, massa muscular e quantidade de gordura. Aí nós temos 3 tipos de biotipo: o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. O ectomorfo é uma pessoa mais magrinha, o mesomorfo é aquela pessoa que tem uma estrutura muscular um pouquinho maior, o endomorfo é aquela pessoa que tem tendência a criar um tecido adiposo. Aí quando eu falo dos tipos de biotipos, eu quero mostrar justamente isso aqui para vocês. Quando nós vamos falar de esporte de alto rendimento, por exemplo, eu vou falar agora aqui de performance e alto rendimento, que isso fique bem claro. Aí eu peguei aqui uma modalidade esportiva, por exemplo, que é os 100 metros rasos. Aí eu quero que vocês visualizem a composição corporal desses dois indivíduos aqui, o italiano que foi campeão da última Olimpíada e do norte-americano Gatlin, que é um dos maiores corredores aí dos 100 metros rasos. Perceba a composição corporal desses atletas. São atletas fortes, são atletas musculosos. Eles geralmente eles têm uma composição muscular rica em fibras brancas, que são fibras de contração rápida. Então, são atletas que são propícios para esse tipo de prática esportiva. O que não significa, por exemplo, que um atleta, tá aqui as mulheres também, que um atleta mais magrinho, por exemplo, percebam já o biotipo desses atletas aqui, que são ectomorfos, são magrinhos, são esquios, participam de corridas de fundo, no caso aqui a maratona, que são 42 quilômetros, não possam correr os 100 metros. Eles podem correr até os 100 metros. Mas jamais eles terão resultados que aqueles atletas lá terão nos 100 metros. Assim como aqueles atletas dos 100 metros jamais atingirão os resultados que esses atletas aqui atingem nas suas provas, nas corridas de fundo, nos 42 quilômetros. Conseguiram compreender essa diferenciação?
quando eu falo de alta performance. Vou dar meu exemplo. Eu sou um indivíduo que meu biotipo é endomorfo. Eu sou um cara que eu tenho uma facilidade para ter ganho de massa muscular. E eu já corri uma maratona. Todo mundo dizia, rapaz, tu não tem corpo para correr uma maratona, teu biotipo... Eu peso 95 quilos. Na época eu pesava 85. As pessoas na qual eu corria, que eu participava, pesavam 60, 50. Olha a diferença de peso. Mas eu consegui concluir. Mas jamais eu atingirei o resultado que os atletas que têm um biotipo propício a esse tipo de atividade atingiram. Aqueles têm muitas fibras vermelhas, fibras musculares vermelhas, que são as fibras de contração lenta, que têm uma boa oxigenação. Então existe essa diferenciação. Tá aqui, ó, as atletas dos 100 metros rasos. Também, ó, como a estrutura física delas é uma estrutura física bem forte, elas têm uma grande estrutura muscular. Então tem a ver com a individualidade biológica em relação a esporte de alta performance. Aí nós vamos falar das faixas etárias. Por exemplo, tá aqui, ó, adolescente, adulto, idoso. Tem-se uma imagem muito errada em relação a idoso, nós imaginarmos que o idoso ele é frágil, ele é fraquinho, isso, aquilo, outro. De fato, ele sofre um processo de degeneração aí com o decorrer do tempo. É natural, é normal do ser humano. Mas já foi provado também que a prática de exercícios físicos retarda essa perda, por exemplo, dessa sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, de repente, esse idoso aqui, se ele tem uma série de treinamento bacana, ele tem mais condicionamento físico do que um adolescente. Antigamente, imaginava-se que o idoso ele deveria praticar exercícios físicos que fossem leves, uma hidroginástica, uma caminhada. Hoje a ciência já mostrou totalmente o contrário. Então, o princípio da individualidade biológica, as questões das faixas, mesmo dentro das faixas etárias, deve ser respeitada a individualidade biológica. Eu estou trazendo isso aqui só a título de demonstração mesmo para vocês, tá? Então não existe aquela série para adolescente, aquela série para adulto, aquela série para idoso. Não existe isso. As séries elas são montadas respeitando o princípio da individualidade biológica, porque vai ter vários fatores que podem influenciar o próprio condicionamento físico daquele indivíduo, como eu mostrei lá quando a gente fez aquela linha do genótipo para fenótipo. Questão do ambiente, do acaso, do treinamento. Isso pode influenciar bastante na montagem dessa série de treinamento, mesmo levando em consideração a individualidade biológica. Então isso aqui não existe. Ah, professor, tá, não existe de adolescente, adulto e idoso. E se nós pegarmos 3 adolescentes, pode acontecer isso? Eles são 3 adolescentes, eles estão na mesma faixa etária. Está aqui a série de treinamento deles. Também isso aqui também não pode acontecer. Tá, galera? Cada indivíduo tem a sua peculiaridade. Cada ser é um ser, independente de faixa etária. Para ser mais claro ainda, mais evidente, mesmo gêmeos univitelinos, nasceram da mesma mãe, têm as mesmas características genéticas, o fenótipo ali, ele vai, mesmo com toda a semelhança, o fenótipo ele vai intervir. Então, mesmo gêmeo não pode ter a sua série de treinamento ali. Eu montei a série de João e a de Pedro. Eles são gêmeos, é a mesma coisa. Mesmo com toda a semelhança, deve ser respeitado o princípio da individualidade. Esse treinamento ele tem que ser individualizado. Espero que vocês tenham compreendido. Esse aqui é um exemplo mais forte que eu tenho para vocês. Mesmo gêmeos, eles não podem executar a mesma série de treinamento, porque outros fatores influenciam. Então vamos para uma questão aqui rapidinho. Qual o princípio científico do treinamento físico define que cada indivíduo é um ser único e responde de forma diferente às cargas impostas pelo treinamento físico? Ficou fácil, né, galera? Depois dessa aula todinha aqui, é o princípio da individualidade biológica, que fala que o indivíduo é um ser único e responde de forma diferente às cargas impostas.
Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido um pouco aí sobre o princípio da individualidade biológica. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?